Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Queria começar com vocês lendo um texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, um texto que nós há pouco tempo passamos por ele na nossa leitura bíblica. Falando nisso, essa semana agora a gente vai começar a última parte da nossa leitura anual. Então, durante essa semana nos lives, você que está acompanhando e gosta de fazer ali anotando, né, naquele papel, naquele cartazinho nosso, você vai receber ali no live, então, essa última parte nossa da leitura bíblica. Mas se você não está acompanhando pelo papel, a gente tem ali disponível também no nosso aplicativo, onde você pode todas as manhãs acompanhar qual é o versículo que nós estamos lendo, quais são os capítulos. E glória a Jesus. Nós passamos então por esse texto de Lamentações, capítulo 3, 21, que eu quero começar lendo com vocês. O texto diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem leu esse texto esses dias e Deus já falou com você quando você chegou nesse versículo? Sempre lembra alguém mais? Esse texto ele traz uma palavra aqui bastante importante para nós. Trazer à memória. E eu já começo fazendo uma pergunta para vocês: qual é a importância e o poder da memória nas nossas vidas? Antes de você responder, eu já faço outra pergunta. Quem aqui tem boa memória? Boa memória? Boa memória. Levanta a mão mais alto. Bastante. Eu queria chamar 6 voluntários aqui que têm boa memória, 3 homens e 3 mulheres. Já chamo o Richard aqui, porque eu sei que ele tem boa memória mesmo. Vem para cá, time dos homens. Uma salva de palmas para o Richard e mais os outros, mais 2 homens e mais 3 mulheres. 3 homens e 3 mulheres corajosos. Aqui o Fabinho. Olha só, tá vindo mais. Aqui a Dai tá vindo? No time das mulheres? Eu vou passar para esse microfone aqui. Esse aqui eu vou deixar desligado para a gente poder interagir. Sobe aqui, Fabinho. Sobe aqui, Dai. 3 homens e 3 mulheres. Tá faltando gente. Tá faltando. Uma entrou, uma desistiu. Aqui 2. Falta um homem e falta uma mulher. Aqui a Vanessa, uma salva de palmas. E aqui falta um homem. Meu Deus, temos aqui então nosso time de 3 homens e 3 mulheres. 3, 6, tá. Eu, na verdade, cada dia que passa eu tô com a memória pior, né?
A gente vai entender se isso é bom ou ruim. Mas a gente vai ver então na prática quem tem boa memória e vamos ver se os homens ou as mulheres ganham essa disputa. Eu já tenho a minha desconfiança. Então é o seguinte, o que nós vamos fazer? Começando aqui pelo Davi, você vai falar uma palavra. Mas fala uma palavra, já que a gente está no culto, bíblica, entendeu? Tipo assim, Bíblia, Jesus, Abimeleque, enfim. Você vai falar uma palavra. O Richard, a hora que chegar na vez do Richard, o Richard vai falar a palavra do Davi e você vai falar a nova. A hora que chegar na Rebeca, a Rebeca vai falar tal, tal e tal. Só que não pode engasgar. Engasgou, desceu, tá bom? Então, se vocês perceberem, Deus já chama para descer embaixo, a gente vai ver. E a hora que chegar no Fabinho, volta aqui no Davi, tá bom? Vai acumulando. E, na verdade, errou, vai descendo, até ficar... Não, desceu tipo, a hora que ficar descer dois do mesmo, entendeu? Duas mulheres ou dois homens, a gente tem final da nossa disputa. Então, não é uma competição, isso aqui é uma dinâmica bíblica. Segura o microfone e vai falar uma palavra e fala. Templo. Templo. Templo Nabuzardã. Templo Nabuzardã levita. Templo Nabuzardã levita Mamão. Templo Nabuzardã levita Mamão Vanessa. Templo. Parou. Travou. Deixa eu ver abaixo. Fala a tua, mais uma e vai falar. Você vai falar a sequência e mais uma. Templo Nabuzardã, Levita, Mamão, Vanessa e Escada. Escada? Agora me pegou. Templo Nabuzardã, Levita, Mamão, Vanessa, Escada, Jesus. Tá bom, tá bom. Templo Nabuzardã levita Mamão, Vanessa, Escada, Jesus e... Poço. Templo Nabuzardã levita Mamão, Vanessa, Escada, Jesus, Poço. E eu. Não vou falar uma coisa fácil. Pecado. Templo Nabuzardã levita Mamão Vanessa Escada Jesus Poço Pecado Céu. Céu. Templo Nabuzardã, Levita, Mamão, Vanessa, Escada, Jesus, Poço, Pecado e Céu e Mesa. Mesa. Agora vai dar ruim. Não, pai, meu. É muita coisa, gente. Vamos lá. Templo Nabuzardã, Levita, Mamão, Vanessa, Escada, Jesus, Poço, Pecado, Céu. E mesa. Discípulos. Ai, agora ferrou. Tá. Templo Nabuzardã levita Mamão, Vanessa, Escada. Escada, Jesus. Poço. Pecado, céu. Mesa. Discípulos. Jesus amado, Senhor. Templo Nabuzardã. Nabuzardã mesmo? Sei lá. Que se treço, é troço.
Ai, gente, me deu um branco, peraí. Templo Nabuzardã. E agora, meu Deus do céu? Não lembro. É muita pressão. Ai, gente, me deu um branco agora. Ah, vou desistir. Muito obrigado, muito obrigado. Teve um empate nessa noite inacreditável. Ai, ai. A gente só não lembra quase que o Fabinho participou, né? Foi tão rapidinho a passagem do Fabinho. Meu Jesus! Mas é interessante como a gente, na prática, sabe que algumas pessoas têm memória melhor que a outra, não é verdade? E a gente viu aqui na prática. Geralmente os homens, eles têm uma memória muito melhor. Mas não tem mesmo. Mas será que isso é bom ou ruim? Depende. Na verdade, a gente sabe que algumas pessoas, elas até desenvolvem a sua memória, porque a memória é necessário. A gente, às vezes, coloca alguém como uma pessoa muito inteligente, mas, na verdade, ela tem muita memória, né? E eu tenho um exemplo lá em casa, né? Os nossos 3 filhos diferentes, e na forma de estudar também, a gente percebia que isso era muito diferente. Um estudava, lia, o outro, na verdade, assistia aula. E os dois, eles alcançavam uma nota igual. Então, é interessante como a memória, na verdade, ela ajuda muito. Não vou falar do... o caçula ia bem, mas daí já é um mistério da fé, né? Mas ia bem também, os 3 premiados, glória a Jesus. Mas, depois ele me pega à noite, né? Mas, gente, a memória, na verdade, a gente sabe que a gente pode desenvolvê-la, estudar. Alguns motivos a gente encontra até na ciência, outros ligados a hábitos, a estilo de vida. Fatores, então, o número 1, né, quando a gente fala de uma boa memória, são os fatores biológicos e genéticos. Algumas pessoas, então, nascem com uma predisposição genética maior, uma capacidade maior de memória e de aprendizado. E, meu Deus, sortudos, né? Uma estrutura e eficiência das conexões entre os neurônios, que varia de pessoa para pessoa, tudo isso dentro de fatores ali biológicos, genéticos, enfim. Agora a gente sabe que também existem estilos, hábitos de vida que favorecem a nossa memória, não é verdade? Então, uma pessoa que desde cedo ela lê, ela estuda, ela pratica a música, por exemplo, ela se envolve ali com jogos de raciocínio, ou até mesmo aprende novos idiomas. Isso faz com que a sua memória, ela ganhe uma musculatura. O cérebro funciona como um músculo, na verdade, né? Quanto mais treinado, mais forte ele fica. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que não usam tanto a memória podem ter uma dificuldade do quê? De reter as informações. Sono de qualidade também é essencial. O cérebro organiza durante o sono e fixa as memórias. De novo, a gente entra aqui por uma alimentação equilibrada. Uma alimentação equilibrada ajuda na memória. Quem aqui já não comeu um pimentão e ficou lembrando o dia inteiro, né? Então, certos alimentos ajudam na memória. O pepino. Exercícios físicos também favorecem a memória. Bom, muitos fatores. E eu chego por último aqui nas emoções. A memória, ela está ligada às emoções, momentos que envolvem alegria, momentos de dor, momentos de surpresa. Eles ficam facilmente gravados na nossa memória, não é verdade? Por isso que nós nos lembramos facilmente de alguns eventos que foram muito importantes para nós.
Você vai lembrar talvez o que você estava fazendo o dia que o seu time, por exemplo, foi campeão. Para aqueles que têm um time que foram campeões, né? Como o Corinthians, a gente tem muitas datas que a gente lembra. É isso aí, Manuel. É nós, estamos juntos. Um monte de corintianos se levantando aqui, ó. É um avivamento dos corintianos, gente. Bom, nós nos lembramos facilmente de datas assim. Casamento, nascimento, enfim, o cérebro ele grava com mais força aquilo que nós consideramos então importante. Por isso, um assunto que ele desperta em nós interesse ou paixão é lembrado mais facilmente. Na verdade, a nossa memória funciona como uma biblioteca que pode ser acessada a qualquer momento. E quando nós ativamos lembranças boas e experiências com Deus, isso vai gerar o que em nós? Fé. Quando nós ativamos lembranças boas, experiências que nós tivemos com Deus, isso gera em nós fé. Por exemplo, Davi, ele sabia que esquecer os feitos de Deus enfraqueceria a sua fé. Por isso ele buscava uma lembrança como um combustível espiritual em alguns momentos que eram decisivos na sua vida. Eu tenho aqui alguns salmos, vou ler um deles, Salmo 103, versículo 2. Davi, propositalmente, ele trouxe isso à sua memória, porque ele precisava, nesse momento, no contexto que ele estava vivendo, de uma memória que despertasse nele um encorajamento, uma fé, entendendo aquilo que Deus já havia feito, algumas experiências que ele tinha passado com Deus. Aqui ele diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele ensina o mesmo princípio. A gente está aqui diante de um princípio importante para nós. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se a gente for investigar esse contexto, a gente vai perceber também algo proposital aqui em Paulo ensinando para a igreja, porque a memória, ela precisaria estar ativa aqui para eles. Ele estava ensinando algo precioso aqui, que essas sejam as memórias vivas também na nossa mente e no nosso coração. Melhorou? Pronto. Vamos voltar aqui ao texto. O texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Perdi grave na minha voz. Meu Deus, né? Eu estava com a voz com mais presença. O texto continua. Na nossa memória hoje, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse texto ele é poderoso porque Jeremias, aqui agora no contexto dele, não estava em um tempo de festa, mas em um tempo de luto. Jerusalém havia sido destruída, o povo estava cativo e a dor era enorme. Humanamente falando, não havia esperança, mas mesmo assim, Jeremias escolhe declarar essas palavras: eu vou escolher o que trazer a minha memória. E eu creio que aqui está uma chave para nós, que a gente vai encontrá-la em muitos momentos da Escritura, ou das Escrituras. Nem tudo o que está guardado na memória precisa ser lembrado. Se Davi, se Paulo e vários homens de Deus, eles destacaram isso no seu ensino, e também mostraram que isso foi fruto de uma experiência deles madura com Deus, apontaram para nós, com certeza isso tem muito valor. É uma chave escolher as coisas que nós vamos trazer à nossa memória, porque aqui a gente vai percebendo que nós precisamos ter cuidado com as nossas memórias.
E por isso que eu digo que às vezes é bom a gente não ter uma memória tão boa. Não é verdade? Eu na verdade tenho entendido que quanto mais o tempo passa, mais a minha memória piora e melhor eu fico. Porque a memória e as coisas que aconteceram conosco, elas continuam presentes dentro dessa biblioteca da nossa cabeça. Tem muita coisa ruim que nós guardamos, tem muitas coisas ruins guardadas ali dentro, e se forem acionadas, nós sabemos que isso não nos fará bem, em muitos momentos. Eu não estou falando nem de situações mal resolvidas, mas de experiências reais, desagradáveis, que ficaram marcados na nossa lembrança, e algumas delas não devem ser revisadas todo o tempo. Na verdade, algumas memórias, o melhor é passar longe delas. Não dar a elas mais espaço do que elas já tiveram. Algumas dores, traumas, abusos, palavras negativas que nós sabemos que são gatilhos que muitas vezes nos afundam, nos desanimam, roubam nossa fé, nos trazem ansiedade, coisas que nós estamos carregando conosco, que fazem parte de memórias. Interessante que nessa noite, entre as palavras que o Senhor trouxe para nós, uma delas falava a respeito de nós como igreja, que um tempo atrás o Senhor, você que estava presente nessa reunião, você ouviu isso, Deus falando que Ele estava retirando a tala, o gesso da igreja, para nós podermos caminhar com uma liberdade, nada nos prendendo, nada roubando os nossos movimentos. E essa visão, hoje, ela partiu desse ponto, daquela mesma cena, e a visão, ela mostrava essa pessoa agora andando de patinete. Patinete está na moda, né? Então a visão, ela acompanha aquilo que a gente consegue entender, né? Então essa pessoa estava andando de patinete. Era, na verdade, um momento um pouco mais, talvez, elaborado, né, dessa caminhada, um pouco mais sofisticado até. Mas nessa visão, existia ali algumas bagagens que essa pessoa estava carregando, e isso estava dificultando essa nova forma que Deus estava trazendo para caminhar mais rápido, para andar mais rápido. Essas coisas que estavam sendo carregadas estavam tirando o equilíbrio. Isso, na verdade, muitas vezes tem absolutamente a ver com essas coisas que nós estamos carregando, então, na nossa memória. Coisas que nós já passamos e, em alguns momentos, mesmo nós não querendo que isso aconteça, essas memórias, elas nos visitam. O perigo é que, se nós não cuidarmos, esses gatilhos, então, podem despertar novamente um veneno dentro de nós. Mas Jeremias, ele nos ensina que também existem lembranças que podem acionar dentro de nós fé, esperança e vida. E é disso que eu quero falar hoje. Porque muitas vezes nós falamos sobre isso, nós sabemos a respeito dessas coisas que estão dentro de nós, desagradáveis, tristes, difíceis, e como elas, em alguns momentos, elas nos visitam de novo. Mas aqui a saída para esses homens de Deus foi entender que existe algo que nós podemos fazer com essas nossas memórias. E o tema da palavra de hoje é ressignificando os gatilhos. Na psicologia e no marketing, os gatilhos mentais, eles são estímulos que despertam respostas automáticas na nossa mente. Um som, uma cor, uma frase, um cheiro, tudo pode disparar uma reação quase que
sem com que a gente perceba. Isso acontece o tempo todo. Eu me lembro, quando eu trabalhava numa agência, nós participamos da inauguração de um local, e esse local era uma loja para brinquedos infantis. Brinquedos, jogos infantis, e a ideia ali foi fazer toda uma decoração voltada para os pais, não para as crianças. Porque, na verdade, a estratégia era atingir o coração daqueles que pagariam os brinquedos, não aqueles que ficariam chorando ali atrás do brinquedo. E como foi feita essa decoração? Essa decoração foi feita com jogos, com brinquedos que diziam respeito à fase que aqueles pais foram crianças. Então, tinha ali carrinho de rolemã nas paredes. Quem aqui já andou de carrinho de rolemã, né? Seu Luiz, né? Já andou de carrinho de rolemã? Meu Deus, hein? Vamos pensar em brinquedos ali da época que essa turma aqui, que já são os pais, né? Brincavam. O pessoal ali que, nos anos 90, para ser generoso, né? Nos anos 90 era criança. Então, os anos 80. Quais eram os brinquedos dos anos 80? Pogobol. Pogobol, não tem ideia do que é o Pogobol. Biblioquê. Biboquê. Biboquê. Biboquê é aquele que ficava jogando ali. Isso. O que mais? Taco. Taco ou betes, né? Depende da tua região, era betes, aqui é taco. Bolinha de gude. Saquinho. Tinha um negócio que você segurava. Não, tinha um negócio que você segurava e você fazia assim. E a outra pessoa pegava e... Como que era o nome daquilo? Não, bilboquê era aquele que você tchufe. Vai e vem. Vai e vem da estrela. Como que era esse? Isso, que ficava com os caroços ali no pulso. A Dai, com certeza, Aquaman, a Dai brincava de bambolê, Bambolê. Ioiô, eu tinha aquele ioiô da Coca-Cola. Elástica. Playmobil. Esse aí é a turminha ali do Autorama, do Playmobil, do Ferrorama. Era um pessoal um pouco mais de nível, né? Enfim, o que nós fizemos nessa loja? Nós colocamos vários desses brinquedos pendurados, e as crianças que entravam lá não entendiam nada, mas os pais, na hora que entravam lá, davam um sorriso, era muito legal. Os pais davam um sorriso, se sentiam muito bem, se sentiam em casa, estavam felizes, lembrando ali da sua infância, e eles queriam proporcionar para os seus filhos também um momento de alegria, como eles tiveram, enfim, e eles compravam tudo. Por quê? Porque aqueles homens e aquelas mulheres, quando entravam naquela loja, elas tinham então as suas memórias afetivas ali despertadas. Esses gatilhos atuam porque a nossa mente, então, ela é mestre em criar atalhos emocionais para reagir mais rápido. Na Bíblia, nós encontramos pessoas que aprenderam a ressignificar os seus gatilhos, porque eles são reais. Eles não deixavam que a mente corresse livre, como nessas outras passagens que a gente já entendeu que foi uma estratégia que Deus trouxe para aqueles homens. Nesse texto aqui, ele também escolheu o que pensar. Eu vou falar para vocês sobre uma história de Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 50. É claro que a gente não vai ler esse texto todo, mas fica essa leitura para você fazer também. Gênesis, capítulo 37 ao 50. Quem se lembra, já que temos aqui algumas pessoas com uma excelente memória, do que se trata essa história?
Qual é o personagem principal de Gênesis a partir do capítulo 37? José. Muito bem, muito bem. É a memória. José, nessa história, se você não conhece, te incentivo você a fazer essa leitura, ele tinha todos os motivos para viver preso a memórias dolorosas. Rejeição familiar, essa história vai trazer bastante, porque os próprios irmãos de José o odiaram e conspiraram contra ele, o venderam como escravo. Imagina uma situação assim com alguém. Vamos pegar a história de um homem de Deus, um homem de Deus que a Bíblia fala então que ele sofreu algumas situações que com certeza acompanharam ele para sempre, porque a gente não pode imaginar que coisas tão importantes como essa sumiram da sua memória, não é verdade? José passou por situações, e essas situações sim acompanharam ele, ele não se esqueceu dessas memórias, porque foram importantes. A gente viu aqui dentro de um contexto até mesmo científico, que as memórias, elas quando são situações importantes nas nossas vidas, elas nos acompanharão, elas foram gravadas. Ele também sofreu muita injustiça, mesmo sendo fiel em tudo no seu trabalho, ele foi acusado injustamente, ele foi lançado na prisão. Eu creio que também essa é uma memória que ficou guardada na mente de José. Um terceiro, também fato bastante importante na vida desse homem, ele foi esquecido por todas as pessoas que passaram pela sua vida. Ele ajudou um copeiro do rei, quando ele estava preso, interpretando o sonho, mas ele foi esquecido naquele lugar, na prisão, por 2 anos. Cada uma dessas experiências poderia ou não ser um gatilho emocional, venenoso na vida de José. Poderia. Ao lembrar da sua juventude, por exemplo, ele poderia ser consumido por uma frustração dos seus sonhos que não foram realizados, porque a gente sabe como terminou a vida de José, mas ele teve momentos na sua vida que não foram favoráveis. Ele viveu algumas etapas da sua vida que não voltaram mais. Ele perdeu algumas coisas. E todas as vezes que ele se lembrava dessas coisas que aconteceram na sua juventude, é claro que essas memórias, elas poderiam destruí-lo ou envenenar o seu coração. Talvez ele, quando ouvia a língua hebraica, a língua do seu povo, poderia sentir de novo a rejeição dos seus irmãos, porque são coisas que de repente a gente ouve e nos lembram, nos despertam situações, memórias, e quem, na verdade, não passa por isso o tempo todo, ouvindo situações, de repente você lembra de algumas coisas, e quando essas coisas são coisas que nos envenenam, elas têm um poder de nos paralisar, roubar a nossa esperança em alguns momentos. Talvez ele, ao ver alguém com roupas de autoridade, ele poderia reviver as acusações injustas que ele sofreu, que ele passou, o tempo que ele ficou preso. E se esses gatilhos fossem constantemente acionados, José, ele teria se tornado um homem amargo, sem esperança, desconfiado e incapaz de perdoar. Mas quando a gente vai lendo toda essa história e o desfecho da grande história desse grande homem de Deus, a gente percebe que ele fez uma outra escolha. José, ele ressignificou as suas memórias diante de Deus. Agora, será que isso é possível? Nós também, com tudo aquilo que nós estamos carregando, todas as nossas bagagens, todas as coisas que estão ali na nossa mente, todas as nossas memórias, todas as coisas que nós sofremos, será que é possível também, assim como esse homem fez e como todos esses outros alertaram a igreja que isso precisaria acontecer, será
que nós também conseguiremos nos livrar desses nossos gatilhos que estão escondidos nas nossas memórias, nos momentos importantes que nós já vivemos. Em vez de repetir palavras de ódio, José, ele simplesmente se lembrava das promessas que ele havia recebido. Em vez de viver aprisionado ao rancor, ele se agarrou a uma convicção de que o Senhor estava com ele. Aqui em Gênesis capítulo 39 vai falar sobre isso, especificamente versículo 2, é o momento onde ele se agarra a essa convicção. Eu imagino que algumas coisas estavam vindo aqui à sua memória, algumas coisas saindo do seu coração, e ele escolhia sempre este momento de entender que o Senhor era a sua justiça, Deus estava com ele. Quando ele reencontrou seus irmãos no final da história, já em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele não reagiu com vingança, mas ele declarou: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou este mal em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Como uma pessoa consegue chegar até esse ponto da vida dela e declarar essa palavra para os seus irmãos? Porque eu creio que, da mesma forma, ele havia aprendido com Deus, essa chave, que eu creio que ele quer repartir conosco nessa noite, que nós podemos ressignificar todas as nossas dores, todos os nossos gatilhos, todas as nossas situações nele. Simplesmente existe uma promessa da parte de Deus para nós, de nós termos ressignificado tudo aquilo que já aconteceu conosco. E essas histórias, elas são histórias muito, mas muito difíceis. Talvez, por conhecer tantos detalhes que a Bíblia vai mostrando para nós, a gente percebe quão difícil foi esse desafio para esses homens. Mas nós precisamos aprender a olhar para as nossas histórias. Nós precisamos olhar para essas histórias que a Bíblia mostra para nós e nos colocar neste lugar como personagens, entendendo que isso é para chamar a nossa atenção e fazer com que a gente, da mesma forma, escolha aquilo que a Bíblia está mostrando para nós, que é o nosso caminho de salvação, de esperança, para nós conseguirmos alcançar o que esses homens alcançaram. Então, é óbvio que nós estamos carregando muitas situações, muitas memórias. Esse mesmo princípio, ele aparece em outros momentos na Bíblia. Um exemplo claro é o de Paulo e Silas na prisão. Atos capítulo 16. Eles poderiam ficar presos às suas memórias imediatas de injustiça, porque aqueles homens foram presos fazendo a coisa certa. Eles poderiam ficar presos nas suas memórias imediatas, nas suas feridas de humilhação, mas eles escolheram também uma outra postura. Por volta da meia-noite, o texto diz, Paulo e Silas, eles começaram a orar e cantar ao Senhor. O que poderia ser lembrado como uma noite amarga, se tornou um gatilho positivo de louvor e de libertação. Eles não negaram a dor, mas eles escolheram transformar as suas memórias por meio de um gatilho positivo, que é a oração e a adoração. Assim eles conseguiram ressignificar a sua dor. Eles ressignificaram os seus gatilhos. Muitas vezes, quando eu fico lembrando de algumas experiências que nós já vivemos, é muito interessante quando a gente percebe quando a gente conseguiu ressignificar aquilo. E às vezes a gente faz isso na hora, durante o processo, mas às vezes não. Às vezes, quando nós passamos por algumas situações difíceis, algumas perdas ou alguns momentos que nós não esperávamos na nossa vida, quando a gente conseguiu naquela hora se agarrar ao Senhor,
olhar para Ele simplesmente. Nós, nesse momento de reflexão, nós lembramos daquela situação e parece que nenhuma dor alcançou o nosso coração. Porque naquela hora a gente conseguiu, apesar de toda dor, de toda dificuldade, nós conseguimos olhar para o Senhor e descansar nele. Eu me lembro de um momento muito difícil que nós passamos nessa nossa missão ali na Itália, quando nós estávamos naquele primeiro momento, onde eram muitas dificuldades, muitas situações. Eu já contei essa história para vocês, não vou contar ela de novo, mas existia um momento ali que eu trabalhava em um restaurante, e esse momento foi um dos momentos ali, talvez, quando eu olho para trás e vejo toda aquela situação, eu poderia dizer que esse foi um dos momentos mais complicados, mais difíceis, porque o cenário não era um cenário positivo, era um cenário de um trabalho, na verdade, muito difícil. Eu tinha o cargo ali de agente de sustentabilidade, para ficar bonito, né? Mas era um restaurante muito grande, muitas refeições eram feitas ali, em todo o grupo eram 10.000 refeições diárias, e uma boa parte era feita ali, e eu era o único que arrumava a bagunça, colocava o lixo para fora. Então, não era aquilo que eu costumava fazer antes de ir para a Itália, né? E todo aquele glamour de estar na Itália, para aqueles que pensavam, estão lá na Itália, né, na Europa, meu Deus, que inveja, né? Devem estar tomando um cafezinho, devem estar ali comendo um croissant, uma pizza, mas foram muitos dias debaixo de chuva ali, recolhendo lixo, debaixo de neve, que é um baita glamour, mas recolher recolher lixo na neve, eu definitivamente aprendi que não tem glamour nenhum, é ruim, queima a mão, né? Dói de tanto que fica gelado ali. E aquela bota que vinha quase até o joelho, de repente aquela neve, aquela água começava a entrar, e aquela água gelada ali, chegava em casa com o dedo assado, cheio de frieira, era uma bênção. Não, frieira? Não era frieira? Quase caiu meu dedo. Estava congelado, não era frieira. Não era frieira. Não era frieira, era quenteira. Bom, enfim. Mas vocês sabem que quando eu lembro dessa história, não, é incrível isso. Não tem uma memória ali que ela é um gatilho de dor ou de, meu Deus, né? É incrível. Porque uma das coisas que Deus proporcionou nesse tempo para mim foi fazer esse trabalho, que por um bom tempo, foram 2 anos que eu fiquei nessa função, né? Quase 2 anos, né? 1 ano e meio nessa função, depois eu fui promovido, né? Depois ali eu recebi o pessoal se tinha tomado a vacina ou não, eu que selecionava quem entrava no restaurante, daí eu já mandava ali. Mas esse 1 ano e meio que eu trabalhava nessa função, eu ficava solitário, ficava lá fora, então, como eu não me comunicava com ninguém, mesmo porque eu não conseguia, eu podia ficar com fone. Então, eu ficava com fone de ouvido e eu ficava adorando. Eu trabalhava ali 4 horas, 5 horas, e ficava ali, lá fora, recolhendo as coisas, limpando as coisas, varrendo, passando pano, não sei o quê, 1 ano e meio, e Deus, né, glória a Jesus, e eu ouvia louvor, e eu ouvia palavras. E aquilo, na verdade, que vem ao meu coração, todas as vezes que eu lembro dessa experiência, é o que eu recebia de Deus naqueles momentos. Eu recebia muito do Senhor, eu tive um crescimento espiritual durante esse 1 ano e meio, muito, mas muito especial na minha vida, de proximidade com o Senhor, de ouvir o Espírito Santo, e ali mesmo sem falar a língua, o Senhor me mostrava algumas coisas para a vida de alguns funcionários que estavam, e eu conseguia me comunicar com eles com o tempo, ia repartindo aquelas histórias. Então, aquilo, por mais difícil que foi, gerou em mim alguns gatilhos, na verdade, que são positivos. Que quando eu me lembro dessas situações, eu não me sinto
uma vítima, ou um coitado, ou um menor no meio de todas aquelas coisas. Eu me sinto alguém que era muito amado pelo Senhor, guardado pelo Senhor e vivendo algo que eu não entendia nada naquele momento, mas hoje eu entendo tudo aquilo que aconteceu. Alguns momentos a gente vai conseguir isso. Alguns momentos de dores que você passou, talvez a lembrança que vem são positivas. Por quê? Porque naquela hora você conseguiu ter um encontro com o Senhor. Você conseguiu fazer desse momento difícil uma escolha de deixar à sua memória as coisas que trariam para você esperança, conhecendo quem é o teu Deus. Mas em alguns momentos nós também sabemos, e eu entro nessa parte também, não aqui das lembranças somente positivas e favoráveis, nós sabemos que em alguns momentos, o que resta para nós em situações muito difíceis, de perdas, de traições, e de outras coisas mais que nós não entendemos, mas marcaram a nossa caminhada. O que resta para nós são então essas memórias difíceis, que quando nós lembramos, desencadeiam em nós coisas inacreditáveis, que literalmente roubam a nossa fé, a nossa esperança. Mas esses textos todos, e essas experiências todas que eu reparti com vocês da palavra, nos levam a um único lugar nessa noite, de algo que eu creio que Deus está nos chamando a experimentar nele, que é, de uma forma muito franca, nós deixarmos o Espírito Santo mostrar para cada um de nós se existem algumas memórias que ele precisa ressignificar na tua vida. Talvez podem ser os momentos mais difíceis que você já passou, mas eles podem ser desligados, não da existência, mas da influência. Essas memórias simplesmente, elas podem, por uma ajuda do Senhor, como esses homens fizeram, terem esse veneno dessas lembranças desligadas, e você conseguir se lembrar de muitas situações que foram sim desagradáveis, mas que hoje o Senhor, Ele pode curar. E nós estamos falando de cura nessa noite. Amém? Queria chamar os meus irmãos aqui à frente da música, porque eu creio que o Senhor, Ele está nos chamando nessa noite a nós aprendermos, para nós aprendermos uma chave, recebemos uma chave muito importante para nós, na nossa caminhada com Deus, nas nossas experiências com Ele, que é nós ressignificarmos algumas memórias. Paulo, ele ensinou ainda em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que nós podemos treinar a nossa mente. Sorveteiro passou, hein? Memória, né? Quem não tem essa memória do sorveteiro, né? Algodão doce. Ai, Jesus. Filipenses 4, versículo 8. Paulo, ele ensina então que nós podemos fazer uma escolha, amém? Uma escolha daquilo que nós vamos continuar trazendo na nossa memória. Deus está nos chamando hoje para nós olharmos para as nossas memórias todas e identificar esses gatilhos que talvez exatamente esses negativos estão governando hoje a nossa mente e a nossa emoção. Quais palavras, quais lembranças, quais situações ainda disparam em você dor, tristeza, medo, insegurança? Vou repetir a pergunta. Quais lembranças ainda, quais memórias ainda disparam em você dor, tristeza, medo ou insegurança?
que, se acionadas, se lembradas, elas terão ainda o poder de te puxar para baixo e até talvez roubar a tua fé. Eu tenho certeza que o Senhor quer curar algumas memórias nessa noite. Amém? E trazer alguns significados novos. Eu tenho algumas coisas mais aqui que eu anotei, mas eu creio que a gente já entendeu que o Senhor, Ele tem para nós nessa noite. É cura. Amém? Cura em algumas memórias. Em alguns momentos vai ser uma escolha nossa, uma postura, um posicionamento nosso. Mas em outras nós vamos precisar de algo que só o Senhor pode fazer. Porque elas já estão lá dentro. Elas já estão ali há muito tempo dentro de nós. E o Senhor, Ele tem esse poder de visitar até mesmo as nossas memórias. Mas com o único objetivo. Não é de nos envergonhar, não é de nos julgar, é de nos curar. Amém? Vamos ficar em pé? Fecha um pouco os teus olhos. Como existe algo que o Espírito Santo Ele quer fazer nessa noite, que é preciso também dentro de nós. Eu queria pedir para que você ficasse agora ainda mais sensível àquilo que Ele vai fazer nessa hora. O Espírito Santo de Deus está aqui, o Senhor está aqui, o nosso Deus que Ele mesmo diz que conhece os nossos pensamentos, o nosso Deus que conhece as nossas memórias, que sabe aquilo que sobe à nossa mente, que está guardado ali, escondido na nossa mente. O nosso Deus que conhece essas coisas que estão muitas vezes nos assombrando. Essas memórias que em alguns momentos elas estão vindo sem controle nenhum. Nos visitando até mesmo nas noites, quando nós estamos dormindo. O Senhor me falava a respeito de alguns que estão tendo sonhos com algumas situações que já passaram. Isso tem trazido um temor, tem trazido um medo, tem trazido um peso. Tem trazido uma angústia, mas o Senhor, Ele te trouxe aqui, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para nós podermos apresentar todas essas memórias diante da sua presença. Começa a fazer isso nessa hora. Identifique algumas memórias que têm vindo à sua mente, coisas que te trazem dor. Talvez coisas recentes de situações que você passou. E que se você pensa nessas situações, isso na hora, de uma forma imediata, tira o teu humor, tira a tua paz, tira a tua alegria. Escolhe agora pensar nessas coisas, porque você está diante do Senhor, que é um lugar seguro. É um lugar de cura, é um lugar onde Ele pode te ajudar a ressignificar essas coisas nessa noite. Não tema, diz o Senhor, não tema, não tema, diz o Senhor. Simplesmente apresente todas as suas memórias que estão te trazendo dor diante da presença dEle nessa hora, porque Ele quer te curar nessa noite. Senhor, nós estamos, Pai, sensíveis agora diante da Tua presença. Nós estamos, Pai, abrindo agora, Senhor, Pai, a nossa mente, Deus. Nós estamos te dando liberdade, Espírito Santo de Deus, a nos mostrar situações onde até mesmo, Senhor, nós estávamos escondendo para nos proteger, Pai.
Mas nós queremos agora, Pai, apresentar essas situações de dores, essas memórias, Pai, esses gatilhos que muitas vezes, Deus, são acionados dentro de nós de uma forma, Senhor, incontrolável, Senhor. Pai, nós queremos pedir a Tua cura nessa noite, Deus. Nós queremos pedir a Tua ajuda nessa noite, Deus. Nós queremos, Pai, aprender contigo nessa noite, Senhor. Deus, a nos posicionar, Pai. Nós queremos aprender contigo nessa noite, Deus. Pai, apenas ter na nossa memória as coisas que nos trarão esperança, Senhor. Essas coisas nós queremos, Pai, que elas sejam vivificadas em nós, as nossas experiências que nós tivemos contigo. Pai, o amor que nós temos descoberto na Tua presença. Pai, a Tua fidelidade, Senhor. Deus, a Tua bondade, Pai. Deus, nós queremos colocar essas coisas agora, Pai, como as únicas coisas, com o poder na nossa mente, Pai, para desencadearem, Deus, aquilo que é Teu em nós, a paz, a esperança, Senhor. Mas, em primeiro lugar, Senhor, nós sabemos que precisamos apresentar ainda algumas memórias, para que o Senhor, Pai, nos cure, e tire, Senhor, toda a influência delas, nas nossas emoções, Pai. Enquanto nós adorarmos agora o Senhor, eu quero te desafiar a você fazer isso. As coisas que você sabe que precisam ser apresentadas ao Senhor nessa noite, apresenta. Apresenta a dor, apresenta a memória, apresenta isso que tem roubado a tua paz, apresenta essas lembranças, apresenta essas dores, apresenta essas traições, apresenta essas coisas que estão aí dentro, porque o Senhor, Ele quer tirar toda a influência dessas coisas na tua vida, e Ele vai fazer isso nessa noite. Mas apresenta, simplesmente apresenta. Tantas lutas, tantas dores, no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores, sei que em ti, Senhor, posso confiar, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores, sei que em ti, Senhor, posso confiar, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti,
a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Jesus. Amém, queridos. Enquanto você está de olhos fechados, eu quero só compartilhar algo que, enquanto eu ouvia a palavra, o Senhor colocava no meu coração de uma forma mais intensa. Sabe, existe uma atitude prática que você precisa tomar em relação às suas memórias. Todos nós aqui temos memórias, lembranças, talvez alguns mais, outros menos. Mas quando esse versículo diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, isso está falando da esperança que nós temos em Jesus. Isso está falando da palavra de Deus, das verdades de Deus para a sua vida. E sabe, se nós servimos a um Deus que é bom, Ele pode transformar todas as coisas, inclusive as tuas lembranças. Quando você começa a olhar essas lembranças na perspectiva do Senhor, Ele pode fazer disso, através da tua dor, um aprendizado, um crescimento. E com certeza você pode extrair algo bom se você confrontar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única verdade sobre você, não aquilo que você lembra, não os teus traumas, as suas experiências negativas, mas a palavra de Deus é quem te define. A palavra de Deus fala da tua identidade. E sabe, queridos, a tua dor não define quem você é. Aquilo que você passou, sabe, assim como Paulo diz sobre aquilo que ele passou, foi um processo na vida dele para transformar ele em quem ele é. Então você é uma soma de todas as suas experiências. E sabe, o Senhor quer fazer disso área de autoridade na tua vida. Porque quando nós entendemos, sabe, quando nós passamos por situações e entendemos, isso se torna uma área de autoridade na nossa vida. Quando nós falamos para vocês que nós conhecemos um Deus que provê, é porque nós passamos por escassez e nós vimos o Senhor trazendo à nossa porta a provisão. Quando nós falamos que nós entendemos que o Senhor nos sustenta, que Ele exalta aquele que é humilhado, nós vivemos ali naquele país muitas vezes tantas humilhações, tantas situações, mas existe alegria no nosso coração porque nós podemos provar de um Deus, sabe, que nos sustenta. E como o Edivaldo falou, as nossas experiências são positivas, as nossas lembranças são positivas porque nós podemos enxergar Jesus no meio de cada uma daquelas coisas. Então pede para você enxergar Jesus. Pede para Ele encher a tua mente das palavras que vêm do coração dEle. Pede para Ele encher a tua mente das palavras que vêm da boca dEle. Deixa Ele transformar as tuas lembranças em crescimento, em transformação, em nome de Jesus. Eu estava me lembrando disso que eu reparti com vocês a respeito daquele momento ali. Isso talvez, se não tivesse